Hoje estamos tendo, então, o nosso primeiro episódio do Papo Cabeça com o João Quevedo, também conhecido como JQ. E hoje, para esse primeiro episódio, eu tenho a honra de conversar com o Dr. Antônio Egídio Nardi. E para começar a conversa, Nardi, quem é o Nardi na cena da psiquiatria brasileira? Olá, Quevedo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, pessoa querida e que eu tanto admiro. Eu acho que o Nardi é uma pessoa que tenta formar novos pesquisadores. E como é que tu começou a tua carreira aí na UFRJ? Tu fez a tua formação também na UFRJ, né? No final do primeiro ano, no segundo período do primeiro ano da Faculdade de Medicina, eu tive uma disciplina chamada Fisiologia Cardiorrespiratória. E eu me interessei muito, adorei a disciplina, um professor muito carismático, pesquisador, e eu achei super interessante. Quando terminou a disciplina, eu passei para o segundo ano, eu vi num mural da faculdade que o laboratório desse professor, que na disciplina, eu naquela época eu nem sabia o que era um laboratório, estava abrindo vagas para acadêmicos serem estagiários. Era o Laboratório de Fisiologia Respiratória. E eu me inscrevi, era só uma entrevista, alguns colegas se inscreveram e 2 foram escolhidos. E aí eu aprendi o que era um projeto de pesquisa, o que era metodologia científica, como fazer um projeto, e me dediquei muito. Chegamos até a publicar um artigo durante a faculdade em fisiologia respiratória sobre pressão esofagiana em seres humanos, que naquela época, no Laboratório de Fisiologia Respiratória, foi a primeira pesquisa com seres humanos, normalmente eram com cachorros, e eu me apaixonei, assim, pensei em fazer a parte básica, mas como eu entrei na faculdade para ser psiquiatra, gostava muito de psiquiatria, fiquei naquele conflito, faço pesquisa básica em fisiologia respiratória, vou para a psiquiatria, não vou, e depois da disciplina de psiquiatria, que naquela época era no 9º período, eu decidi pela psiquiatria. Mas não abandonei a pesquisa, porque a pesquisa já tinha entrado nos meus ossos, na minha alma. E assim que cheguei no Instituto de Psiquiatria há 40 anos atrás, da UFRJ, aqui conhecido como IPUB, Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, eu tive o prazer de ter como professor o professor Roberto Ayrton Piedade, que fazia um trabalho com cinesia tardia, era a tese de doutorado dele. Eu comecei a ajudá-lo e publicamos, e aí a pesquisa foi apresentada ao professor Márcio Versiani, professor João Romildo Bueno, que também pesquisavam, e eu comecei a fazer a pesquisa na psiquiatria. Quando já estava no doutorado, eu li um artigo sobre pânico e respiração, e a partir daí eu consegui unir tanto a psiquiatria quanto a minha paixão pela Tu fisiologia voltou lá respiratória. na ciência respiratória básica da graduação. Exatamente. O Laboratório de Pânico e Respiração é a minha união feliz entre a psiquiatria e a fisiologia respiratória. Tu falou assim que tu já entrou na faculdade de medicina para ser psiquiatra. Por que essa vontade de fazer psiquiatria? Porque meu pai era psiquiatra. Meu pai estudou medicina na Itália, ele se formou pela Faculdade de Nápoles e era psiquiatra. A minha mãe, filha de italianos, foi passear na Itália, rever alguns parentes e dar uma volta pela Itália, isso na década de 50, conheceu meu pai e importou um psiquiatra da Itália para o Brasil. Aí meu pai veio para o Brasil, renovou o diploma na Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, e trabalhou como psiquiatra no Brasil durante muitos anos, até o falecimento dele aos 85 anos. Meu pai trabalhou até a véspera
de falecer no consultório, mas trabalhou no Ministério da Saúde, também na Fundação Leão 13, que é uma fundação carioca aqui do estado do Rio de Janeiro, também de assistência a doentes mentais, e sempre admirei muito meu pai na profissão, assim, achava que meu pai sabia tudo, respondia tudo, fiquei muito impressionado, li vários livros do meu pai durante a minha adolescência, então, aquele desejo de ser igual ao meu pai. Claro que quando eu entrei na faculdade, vi que a medicina não era nada do que eu imaginava e nem que meu pai sabia tudo como eu imaginava. Mas a psiquiatria continuou a minha paixão e eu, se tivesse que fazer a faculdade de novo, escolheria de novo psiquiatria. Nessa história, então, tu começa a tua formação psiquiátrica e aí tu reencontra a fisiologia respiratória através do transtorno de pânico, assim. Mas, assim, o transtorno de pânico tem várias manifestações, mas não só as respiratórias. Tu podia dar uma descrição, assim, no transtorno? Sim, claro. O transtorno de pânico é uma crise de ansiedade aguda e existem vários clusters, vários grupos de sintomas. Mas o grupo de sintomas respiratórios, ele, sem dúvida, é o com maior aceitação no meio científico, com maior capacidade de reprodução em outros centros. Entretanto, existem sintomas vestibulares, como tontura e sensação de desrealização, despersonalização, sintomas gastrointestinais, existem vários sintomas. A questão do pânico é uma crise de ansiedade aguda que pode ocorrer em qualquer pessoa que passe por um momento difícil na vida, mesmo sem nenhum outro transtorno mental. Pessoas com transtornos mentais, como, por exemplo, um quadro depressivo, pode ter ataques de pânico, ou como uma fobia específica também, uma fobia de altura, de escuro, de sangue, de pequenos animais, pode ter um ataque de pânico. Pessoas, ao abusarem de dopaminérgicos, como cocaína, anfetamina, podem ter ataques de pânico. É uma síndrome de ansiedade aguda, cheia de sintomas físicos, com a sensação de morte iminente, muito típica do pânico. Entretanto, os sintomas respiratórios, eles sempre aparecem nos pacientes, em alguns de uma forma mais evidente, mais proeminente, por isso são chamados subtipo respiratório, mas exercícios respiratórios, até como no yoga, em outros métodos de exercício respiratório, ajudam muito na ansiedade em geral e no transtorno de pânico também. Existem também alguns testes respiratórios, como o teste do dióxido de carbono, teste da hiperventilação ou da apneia forçada, que acabam também produzindo ataques de pânico, principalmente pessoas com transtorno de pânico. Então, a relação entre pânico e respiração é muito, muito próxima, e isso fez com que o nosso laboratório tivesse assim uma chance de ter vários projetos importantes, vários projetos pioneiros nessa área, e isso nos traz uma alegria muito grande em poder aumentar o conhecimento em relação a esse quadro de ansiedade tão frequente e também ajudar pessoas que sofrem desse transtorno. E biologicamente, o que acontece no cérebro de quem tem pânico? Essa é uma boa pergunta, né? Certamente, nós temos no nosso cérebro um circuito, conhecido como circuito do medo, que foi descrito pela primeira vez no final da década de 80 por um grupo de Nova York, do Donald Klein, Jack Gorman e outros. Jack Gorman era o primeiro do artigo, que mostra que o nosso cérebro, alguns núcleos cerebrais, têm uma capacidade de reagir ao medo, ao susto, ao perigo, de uma forma muito própria. O cérebro tem uma certa autonomia em relação ao nosso pensamento ou à nossa capacidade de detectar o perigo, que às vezes não passa pelo racional. Por exemplo, um bebê que nunca aprendeu o que é cair, ele pode ter
várias reações em relação a perder o equilíbrio, a ter a sensação que vai cair e agir de forma a isso. Da mesma maneira, um bebê pode ver um animal como uma cobra, um leão, que possa trazer perigo e reagir de uma forma a se defender. E assim vários animais, quanto mais desenvolvido, mais claro. Fenômeno inato. Exatamente. Talvez exista uma disfunção desse circuito do medo, que é muito útil, nos ajuda, e aí nós temos um ataque de pânico. Segundo Donald Klein, hoje essa teoria é muito, muito aceita, talvez exista um alarme de sufocamento que possa disparar, um alarme de falta de ar. A pessoa sentiria como se estivesse tendo falta de ar, sem ter falta de ar, sem estar se afogando. A pessoa teria um disparo desse alarme, então seria um alarme de falsa sufocação. Esse alarme talvez esteja disfuncional nas pessoas com pânico e ele dispare sem que isso ocorra e a pessoa ache que vai morrer e esse ataque é algo grave e que traz muito sofrimento à pessoa. Talvez a amígdala, um núcleo cerebral, seja o grande maestro desse circuito do medo e o grande prejuízo, realmente o núcleo de onde dispara esse alarme de falsa sufocação. E a gente vê que, assim, tipo, pessoas que têm pânico, por exemplo, sei lá, tu tem pânico no trabalho. Aí tu começa com aquela ideia de que, pá, se eu não for no trabalho, eu não vou ter o pânico. Ah, eu tenho no supermercado, se eu não for no supermercado, eu não vou... Como é que esse processo vai... Porque parece que o mundo do paciente com pânico vai se apequenando. Faz sentido? Exatamente. Primeiro, é bom frisar que existe a palavra pânico de uma forma leiga, que muitas pessoas falam, eu tenho pânico disso, eu tenho pânico de ir ao trabalho, eu tenho pânico de pegar o ônibus cheio, não significa que ela tem o transtorno de pânico. O pânico é usado como uma forma de um medo exagerado, ou uma forma de um medo que a gente quer fugir de um local. O transtorno de pânico, ele é um quadro muito específico, o pânico, nesse caso, tem um significado técnico, que é um ataque de ansiedade aguda. Mas o transtorno não fica só aí. Como você bem mencionou, o transtorno, ele evolui para fobias. Então, se você teve um ataque de pânico no trabalho, no ônibus, teve um ataque de pânico numa multidão, você começa a evitar aquelas situações, começa a desenvolver várias fobias, que nós podemos generalizá-las dizendo que é o medo de passar mal de repente e não ter um socorro imediato. A pessoa começa a evitar situações onde ela acha que pode ter um ataque de pânico, passar mal e não ter um socorro imediato. E isso pode restringir a vida da pessoa a tal ponto dela não sair mais de casa. A pessoa não vai na esquina de casa com medo de passar mal e não ter o socorro que gostaria. Algumas chegam até em casa a não ficarem sozinhas, terem sempre alguém porque podem passar mal. É claro que hoje, com o maior conhecimento do pânico, vários colegas não psiquiatras sabem o que é o transtorno do pânico, a informação aumentou muito nesses 42 anos, né, foi 1980 para cá, 42 anos de transtorno de pânico nas classificações e médicos falando sobre isso. Mas, de qualquer forma, se a pessoa não se tratar, as fobias vão aumentando e a pessoa acaba não saindo mais de casa e só pensando em doença, né? Fica hipocondríaca também. O próprio diagnóstico de hipocondria hoje é muito restrito ao pânico. A pessoa fica se examinando o tempo todo e achando que vai morrer. Automonitora, tem aparelho de pressão em casa, tudo. Então, assim, e para o tratamento, medicação necessariamente com, vamos assim, um não negligenciamento do uso dos benzodiazepínicos. Sim, o tratamento tem um tripé, são 3 pontos do tratamento. O farmacológico, que você mencionou, que benzodiazepínico faz parte, mas antidepressivos também, às vezes até tranquilizantes mais potentes, como antipsicóticos, podem ser utilizados nos casos mais graves.
Segundo, psicoterapia cognitivo-comportamental, que ajuda a pessoa a aprender o que tem, a tentar racionalizar que não vai morrer, a tentar fazer exercícios respiratórios e mudar o foco da atenção, que é aquela sensação que vai morrer, a pessoa conseguir mudar o foco, e isso diminui muito a ansiedade. E terceiro ponto importante, muito pouco citado, mas que o nosso grupo enfatiza muito, e temos vários trabalhos sobre isso, atividade física regular. Exercícios aeróbicos regulares faz muito bem a quem tem ansiedade. Quem tem ansiedade tem que fazer ginástica todo dia. Não precisa ser atleta, não precisa ir para a Olimpíada, não precisa ser um atleta 24 horas por dia, mas fazer de meia hora a uma hora de atividade física regular melhora muito a ansiedade e melhora o transtorno de pânico. Caminhada seria o suficiente? Caminhada é o mínimo do exercício físico, né? Aquela pessoa que não quer fazer exercício físico nenhum, não gosta e etc., ao menos caminhar 40, 60 minutos por dia ajuda bastante. Eu sempre digo para os pacientes que, no mínimo, caminhar, né? Porque tem muita gente sedentária e tudo. Ah, doutor, não gosto de academia, não gosto de nadar, não gosto de jogar tênis. Caminhe 40, 60 minutos por dia, de uma forma o mais acelerada possível. Isso já ajuda bastante. E tem gente que não gosta nem de caminhar, Quevedo. E aí eu descobri que muitas pessoas que não gostam nem de caminhar gostam de dançar. Então, eu sugiro, faça dança de salão e tudo, porque aí a música ajuda, sim, a parte o social ambiente... ajuda. O importante é mexer o esqueleto. Não, é interessante, né? Como essa questão do exercício físico ela ronda a medicina de uma maneira permanente para tudo, né? Parece que é o tratamento mais barato que existe, né? Para tudo, né? Para o cérebro, para o coração, para o organismo como um todo. A atividade física é importante, nós todos temos uma vida muito sedentária, então devemos fazer uma atividade física regular para tentar manter a saúde da melhor forma possível. E certamente para o cérebro, a atividade física é algo fantástico, melhora vários transtornos, inclusive Alzheimer, doença de Alzheimer. Também a atividade física parece prevenir ou até retardar prejuízos cognitivos maiores. Nard, eu tenho tido o privilégio de fazer várias coisas junto contigo, né? Eu que tenho tido, eu sou seu admirador. O programa lá de educação continuada da BP, mas tem uma coisa que eu fiz contigo que é o que eu acho a melhor de todas, que é esse livro. Exato. Cara, o que tu nos conta desse livro? Olha, Quevedo, esse livro é um filho nosso. Nós três tivemos um filho, eu, você e o Antônio Geraldo. Realmente, esse livro está muito bom, é um livro completo de psiquiatria, sem dúvida, o melhor tratado de psiquiatria que existe em qualquer língua. Ele deve ser traduzido para o espanhol e para o inglês, mas principalmente para o espanhol, porque tem autores em cada capítulo, nos 46 capítulos, que são líderes da pesquisa mundial. Então, os capítulos estão excelentes, colegas de diversas universidades do Brasil, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Brasília, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, enfim, Maranhão, vários colegas aceitaram escrever capítulos e escreveram capítulos primordiais. E o livro, ele não se limita a essa parte impressa. O livro tem um hot site, então a pessoa pode ir a um site que faz link com cada capítulo. Nesse link tem perguntas, onde a pessoa pode responder, fazer um teste, casos clínicos, quando o capítulo se relaciona à parte clínica ou terapêutica. Então, é um livro muito atual, um livro lançado esse ano, fruto da boa pesquisa e da boa pós-graduação brasileira,
com líderes de pesquisa de diferentes universidades e que engloba tudo da psiquiatria, desde o exame, da história, religião e psiquiatria, neuroanatomia, a todos os transtornos mentais, seu tratamento, e alguns grupos especiais, como na senectude, mulheres e etc. Crianças, não. Não, e ele ficou, e além de tudo, ficou lindo, né? Lindo. Eu não paro de Quem diria, Quevedo, que eu teria Quem um diria? filho Exatamente. seria lindo, né? Finalmente a gente faz uma coisa que presta, né? É muito bom. O livro realmente é motivo de orgulho para nós e penso para toda a psiquiatria brasileira. Acredito Nós temos o selo da Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu acho também que é um fator muito importante e que valoriza muito o livro, né? O Tratado de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria, mostrando todo esse respaldo associativo que é tão importante para nós. Nard, uma coisa que, indo para os finalmente, para não ficar muito comprido, que conselho que tu dá para quem está começando na carreira da psiquiatria? Claramente, a carreira acadêmica tem isso de bom, né? Você está sempre lidando com pessoas em formação, com jovens. E eu acho que existem dois aspectos muito importantes para o psiquiatra jovem que eu acho fundamentais. Primeiro é ler, mas não ler apenas livros de psiquiatria maravilhosos, como o nosso tratado de psiquiatria, mas ler literatura geral. Eu acho que os livros de psiquiatria ensinam muito sobre os transtornos mentais, mas a literatura geral, tanto Shakespeare, Dante e outros, né, eles acabam ensinando o humanismo. O humanismo é fundamental para o psiquiatra. E muitos psiquiatras, muitos médicos acabam lendo muito livro técnico e pouca literatura geral. Então, o primeiro conselho é ler literatura geral, onde nós vamos aprender o que é o sofrimento humano, o que é a alma dos seres humanos e como isso é importante para conhecer a psiquiatria, os transtornos mentais. E o segundo aspecto é aprender a escutar. Escutar é fundamental para o psiquiatra, no caso, escutar os pacientes. Os pacientes, eles querem ser escutados. Não interessa se o psiquiatra tem mestrado, doutorado, publicou um livro ou um artigo. O paciente quer ser entendido, entendido no seu sofrimento, no seu momento de desespero, no seu momento de confusão mental. Então, ler literatura geral, grandes autores são fundamentais, e aprender a escutar o paciente. O paciente nos ensina psiquiatria, o paciente nos dá o diagnóstico, o paciente fica feliz em escutar-nos. E, claro, que ao escutar o paciente, a gente acaba tendo empatia com o sofrimento do outro e ajudando da melhor forma possível. Esses são os dois conselhos para os jovens. Leiam não apenas livros médicos, e escutem seus pacientes. É impossível ser um bom psiquiatra sem gostar de gente, concordo totalmente contigo. Tem que ser curioso. Claro, claro. É fundamental. Psiquiatria é a especialidade mais humana que existe na medicina. A medicina está muito tecnológica, muito com exames e tecnologias avançadas, que são ótimas, né? Motivo de orgulho, mas muito pouco humana. E a psiquiatria, felizmente, continua uma especialidade muito humana, onde o diagnóstico é feito pelo exame psiquiátrico. Então, tem que escutar, tem que sentir, né, o sofrimento do outro para poder ajudá-lo. Nard, muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Tá? Eu que agradeço, Quevedo, a honra de estar aqui, o prazer de vê-lo. Sabe que eu gosto muito de você, Quevedo, admiro muito a sua carreira. Admiro muito a sua carreira e é um prazer estar aqui. Fico orgulhoso do convite. Muito obrigado. Um grande abraço, Nard. Um grande abraço, querido. Tchau. Boa noite.